Bom, o caso da creche... Bom, vamos lá. Então, como eu disse, muitos pais preferem correr atrás do médico, do pediatra, do nutricionista. Nessa situação específica que eu mostrei ali, a escola chegou ao ponto extremo de pedir até CID, né, gente? Que absurdo isso, colocar o vegetarianismo como doença. A gente teria que entrar mais com uma medida legal, né, gente? Para evitar isso, esse tipo de situação. Porque os municípios, eles têm essa restrição de alimentação, né? De evitar entrar alimentação estranha, até é compreensível, visto que a maioria dos pais alimentam as crianças super mal e tem toda essa coisa, mas eles têm que respeitar também a Constituição. A mesma, o que te respalda legalmente nessa situação da creche é a mesma lei que respalda a objeção de consciência. Aí vamos lá, o artigo 5º da Constituição Federal. Né? Aí eu vou só os dois incisos que você pode utilizar. O artigo 5º e no inciso 2 diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o artigo 8º: ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, convicção filosófica e política é garantido por lei. Você não está tirando seu filho da escola, né? No caso, a obrigatoriedade de ensino de matricular seu filho, você está lá matriculando. No caso da educação infantil, na creche não é obrigatório. Mas você não está privando ele de alimentação. Quem está privando é a escola. Quem está desrespeitando a Constituição é a escola. Ela tem que respeitar a sua convicção política e filosófica. E os passos são os mesmos do caso anterior, né? Você vai lá, conversa com a responsável. Geralmente, educação, creche, escola de educação infantil tem nutricionista, né? Porque é da prefeitura. Então, você vai lá e conversa lá com a nutricionista e com a diretora da creche ou da escola de educação infantil. Ah, não, mas precisa, porque o município... Aí você pede lá, qual é a lei do município? Porque elas falam que é proibido, mas nunca cita a lei. Eu falo isso porque eu trabalhei numa escola que é a integral, que ela tinha os anos iniciais, que é crianças de 6 a 10 anos, e tinha o ensino fundamental 2. E eu tinha no fundamental 2 um menino que ele tinha distúrbio alimentar, e como a família era pobre, não tinha dinheiro para pagar médico nem nada, o SUS era uma enrolação danada, todo nutricionista que o menino ia falava que era frescura, então o menino ficava das 7 da manhã até as 3 da tarde sem comer, eu achava que era um absurdo. Né? Mas aí eu fui conversar com a avó do menino, é uma pessoa simples, e não tinha como eu me envolver mais nessa situação para eles ofertarem o que o menino conseguia comer. Então, no caso do vegetarianismo é isso. Você vai lá, conversa com a diretora, com a nutricionista, com a pedagoga. Ah, não, porque é proibido por lei. Pede a lei, pede uma declaração por escrito do porquê você não pode matricular seu filho, porque você não pode levar, seu filho não pode levar esse tipo de alimentação vegetariana ou porque eles não podem oferecer. Tá lá documentado? Segundo passo, vai lá na Secretaria de Educação do município. Olha, está acontecendo isso, isso e isso na escola tal, na creche tal. E fala assim, olha, eles me deram essa resposta, citando essa lei do município ou essa lei do estado, porém a Constituição Federal diz o seguinte, a Constituição Federal está acima dessa lei. Eu não estou pedindo para dar besteira para o meu filho, eu estou pedindo uma opção vegetariana adequada para o meu filho, dentro dos cardápios da escola. E para mais crianças vegetarianas terem opções lá, porque não é só meu filho que é vegetariano. Aí você pega lá, pode pegar essa pesquisa aí da SBB mesmo, por mais fácil que seja, você vai lá e mostra, ó, aumentou o número de pessoas vegetarianas no Brasil. Você usa ela lá para mostrar. Como assim o meu filho não tem essa opção na escola? A Secretaria de Educação respondeu, é lei municipal, não sei o que, não tem o que fazer. Vai lá no Ministério Público, a mesma coisa da experimentação animal no ensino fundamental e ensino médio, Ministério Público. Infelizmente, algumas instituições escolares, elas só funcionam assim, na base da carteirada. Se você não é um pai informado e não correr atrás disso, aí acaba ficando só no individual, né? É engraçado que aumentou o número de vegetarianos e veganos, mas ainda não se ampliou essa discussão entre os pais e tudo sobre isso. É só isso, gente.
Se a Ellen quiser complementar alguma coisa. Eu só queria pedir e lembrar as pessoas que estão fazendo as apresentações aqui que elas podem disponibilizar, se for possível, as apresentações para George, que ele vai repassar aí para os participantes do encontro. E para a gente seria muito importante ver essas apresentações de novo, com calma, com essas informações, com os contatos e tudo, porque aqui é muito rápido. Eu deixei aqui Não deixei. já estava, né? Eu deixei ali o e-mail, o celular. Se quiserem me mandar uma solicitação, tem o e-mail, tem o WhatsApp, podem mandar. Eu só não consigo disponibilizar todo o material, porque eu tenho foto de policiais, e aí eles pedem para a gente não repassar, só pelos meios oficiais. Aí eu tiro o slide da foto e encaminho sim. Bom, mais uma vez agradecer a participação das palestras que estão sendo feitas aqui, fantásticas. Na educação é bem complicado, né, Sara? Eu já dei aula, sei como é que funciona, e tu chegou num ponto que é o primordial, na verdade, né? A questão do proibido, do não pode, tá, então mostra. Porque normalmente 90% das proibições que existem é blefe. Ellen, quero agradecer pelo teu trabalho na causa, né? Falaste aqui da doutora Thaís Biotto, já teve aqui no ENDA passado e tal. O CONFATA é uma entidade abolicionista que se propõe a ser autor das ações, né? Porque não basta um advogado fazer a ação, tem que ter alguém para assinar a autoria. E mesmo quando já tem autor na ação, a gente pode entrar como amicus curiae, né? Que reforça ainda na autoria, em vez de ter apenas uma entidade, tu tem duas, então o CONFATA sempre é parceiro para isso. A gente vem trabalhando em várias ações ou como autor ou como amicus curiae, né, nessa tentativa. E a gente se dispõe a ajudar sempre que for preciso, não só, né, para você, mas para o Camaleão, mas para qualquer entidade do Brasil que tem essa dificuldade, porque normalmente se tem a produção legislativa, se tem a peça pronta, se tem os laudos do veterinário, e aí não se entra com a ação, porque não tem o autor, né? Então a gente está sempre à disposição para ser autor, claro, né, em causas abolicionistas, evidentemente. Tá bom, obrigado. Obrigada, Cacá. Não estou ouvindo nada. Teve uma ação de aconteceu um ocorrido perto de casa, que eu passei em frente a um terreno, tinham 3 cachorros presos numa árvore, embaixo de uma chuva torrencial, e assim, parecia que eles pediam ajuda. Quando passava alguém, um latia, tipo, me tira daqui. Aí eu cheguei, estava vindo do trabalho, deixei minhas coisas em casa e voltei. Tem um casebre do lado desse terreno, na época estava vazio, ou agora estão construindo, aquele terreno do lado do teu prédio, que mora na frente da minha casa. Agora estão construindo, bati naquele casebre, ninguém atendeu, fui até a padaria que fica perto, perguntei se alguém conhecia, né, era do lado, alguém conhece quem fica naquele terreno? A moça do caixa falou, tem gente que mora naquele casebre, continua batendo, bate palma, tudo, nada. Fui para uma delegacia do lado de casa, estava fechada, à noite ela fechava, eu não sabia. Eu falei, mas vocês não podem, alguém ir comigo lá, tentar ver o que pode fazer? Não, está fechado, não tenho o que fazer. Me orientaram a ligar no número da prefeitura, liguei, não fazia nada, chamo uma viatura. Chamei uma viatura, esperei. Aí passou uma viatura, achei que fosse a que eu tinha chamado, não era, mas acenei e pararam. E aí eu já estava meio longe, que já estava tarde, nesse trâmite todo, demorou mais de 2 horas, eu passei 8 horas, era quase 10h30, o terreno é meio vazio, fui para frente da padaria e comecei a falar com os policiais, e eles falaram, não, a gente não pode invadir. Eu falei, mas está acontecendo o flagrante, os cachorros estão presos na árvore nessa chuva, não tinha parado de chover nessa chuva. Aí nisso chegou a viatura que eu tinha chamado. Aí comecei, não, mas a gente não pode invadir, a gente não pode entrar. Aí eu falei, então vamos lá para vocês verem a situação dos cachorros.
Quando eu cheguei, eles estavam soltos, né, ou não sei se o rapaz não abriu e depois ficou sabendo da situação e soltou, ou se ele chegou, ou se ele estava na rua, chegou e soltou. Aí o policial olhou para mim, tipo, você tá louca, né? Tipo assim, falou, mas os cachorros estão soltos. Eu falei, não estavam. Você quer ver? Porque eu filmei, fotografei. Eu falei, eles não estavam soltos. Aí a minha pergunta é, se não estivessem soltado aqueles cachorros, eu não teria nada para fazer? Eles ficariam ali presos na chuva? Bom, na verdade, essa dificuldade nós passamos durante anos no meu município, e essa ideia de trazer as questões práticas mesmo. A gente enfrenta um desconhecimento, um despreparo por parte da Polícia Militar. Isso é um fato em qualquer cidade. O que eu oriento as ONGs, eu não sei se na sua cidade tem Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB, depois eu quero a localização certinho, eu tento passar o contato. É muito importante fazermos reuniões com a liderança, mesmo que não sejam sensíveis à causa. Eu sempre oriento a fazer ONG ou CPDA, que é a comissão, agenda uma reunião com o capitão da PM para expor as necessidades da causa do município. Feita a reunião com o capitão da PM, que vai atuar só em casos de flagrante delito, a agenda com o delegado titular apresenta as dificuldades, as necessidades, apresenta as ONGs atuantes no município. Por quê? Em caso de emergência, não adianta ir à delegacia, porque delegacia é polícia civil. Eles só fazem atuação no inquérito, no processo propriamente dito, né? Eles só vão elaborar o TC, mas a parte emergencial cabe realmente à PM. PM ou a ambiental, cabem as duas partes. Então, tem o que fazer sim. O que nós precisamos fazer, e que é o que eu venho tentando fazer em Caçapava, é levar esse conhecimento, essa necessidade aos órgãos públicos. Porque talvez, se tivesse uma reunião com algumas ONGs que desenvolvam um trabalho sério, aqueles policiais já estariam sabendo que pode sim invadir, né, com algumas restrições. Precisa ter muito cuidado para invadir, precisa colher provas contundentes para acontecer a invasão. E o arrombamento não é feito pela polícia, o arrombamento é feito por nós. A polícia só fica no local para salvaguardar a segurança ali dos envolvidos. Então, cabe aos protetores, aos voluntários, cabe à ONG envolvida realizar toda a colheita probatória, tá? Para resguardar uma sentença, porque a gente tem que pensar numa sentença penal condenatória. A gente quer salvar o animal? Queremos, mas eu quero que esse tutor ele seja penalizado, que ele tenha aí a punição judicial, né? Que a gente precisa começar a movimentar o judiciário para que tenha sentenças, para a gente começar a dizer que não, esse crime de maus tratos acontece se alguma coisa ele é punido, e aí talvez a sociedade veja a causa animal, a proteção de uma maneira mais séria, né? Mas nesse caso eles teriam que apenas acompanhar o arrombamento, contratação de chaveiro, produção probatória, tudo isso é feito pela ONG. Capital paulista, isso. São Paulo, capital. Isso que aconteceu em São Paulo. Vocês têm regiões, né, de delegacias. Tenta uma reunião com a delegacia mais próxima, capitão de PM mais próximo, apresenta a ONG, apresenta o trabalho que a ONG faz, conta esse fato, né? Eu acho que... Não mais, eu fiquei de olho, falei, vou ver se vai continuar, que eu ia continuar filmando, fotografando, só que não ocorreu mais. Foi um caso isolado. Mas, independentemente disso, o que nós fazemos enquanto comissão? Nesses casos, como aconteceu uma vez, mas eu não consegui caracterizar o flagrante para resgate, e também vai ficar difícil fazer um TC para que tenha punição, eu notifico. Tá? E a notificação, ela não precisa ser necessariamente por uma ONG, por uma comissão de proteção. Qualquer cidadão pode notificar esse morador. Né? Eu acho que uma notificação, se puder ser entregue em mãos para fazer um trabalho de conscientização, porque nós fazemos também essa abordagem educacional, muitas vezes a pessoa acha que o cachorro é para ficar amarrado mesmo. Infelizmente, a gente tem uma cultura... Eu moro no interior, né? Então, lá a gente tem uma cultura de pessoas que ainda não tem essa sensibilização de que o animal é um ser senciente. Então, talvez, uma notificação em mãos e uma abordagem de conscientização educacional, só tem que tomar cuidado para pegar um recebido dele com uma assinatura para dizer que aquilo ocorreu. Então, eu acho que também é uma saída quando a gente não consegue registrar a IUTC ou quando não foi caso de resgate.
Gente, só completando o que a Aline falou aqui, frisando novamente o processo aqui do específico na escola, vocês têm que ter tudo por escrito, tudo documentado, declaração da escola, declaração da diretoria de ensino, da Secretaria de Educação. Então, na hora que você levar no Ministério Público, você tem as provas do que você está falando, de todo o caminho que você fez antes de chegar lá. É muito importante ter o registro, não pode ser só no boca a boca. E se a escola se recusa a fazer o documento, chama a polícia, porque ela está se negligenciando, ela está descumprindo a lei, está se negligenciando a declarar o porquê que ela está descumprindo aquele negócio. Obrigado pela participação e pelos esclarecimentos prestados. Acho que o pessoal vai querer conversar com vocês ainda durante os intervalos e refeições.